A Rússia anuncia uma nova forma de convocação de militares, demonstrando uma certa preocupação, primeiro, com a possível fuga de reservistas e também com o contra-ataque dos ucranianos. A França veta o repasse de verbas de 2 bilhões de euros para os ucranianos, pelo menos de maneira provisória. E depois da declaração que o Macron deu, que não será um vassalo dos Estados Unidos, nem da China, mas principalmente dos Estados Unidos na geopolítica atual, olha, é preocupação a posição francesa. Brasil é considerado como um ajudante dos russos, pelo menos segundo os documentos vazados dos Estados Unidos que garantem o Brasil está fazendo esse clube da paz para ajudar o Putin. E para finalizar, notícias também importantes acerca do Irã, que depois de provocar Israel, provoca também agora os Estados Unidos, alegando que eles são um império em decadência. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, vocês sabem, né? Sempre tento trazer todas as notícias aqui com todo o tipo de viés possível, mais pró-OTAN, pró-Rússia, né? A gente sabe que não existe uma única verdade. E é fato que existem poucas mídias em português. Então eu tive, até pela minha profissão, que me especializar um pouco mais em leitura em inglês, para jornais aí da Europa, jornais dos Estados Unidos, enfim, outras mídias, até mídias, né, que não são de língua inglesa, geralmente tem, pelo menos uma parte aí, uma tradução pela língua inglesa. Então, na leitura, eu consegui me aperfeiçoar bastante. Agora, a parte da comunicação, eu confesso que sou um pouco falho, tá? Tô aquelas travadas, aquelas gaguejadas e tal. E isso já atrapalhou, inclusive, na minha ascensão profissional, marcar reuniões e tal, com pessoas que moravam em outros países. Pensando nisso, eu assinei, galera, a plataforma, o Cambly, que é a melhor plataforma de ensino de inglês online do mundo. Nessa plataforma, eu fico com um tutor que é de língua nativa inglesa e faço contato, faço aulas ali com outros 2 estudantes ao mesmo tempo. E aí o tutor ele vai propondo situações, vai fazendo uma conversação super interessante. E aí, além de eu conseguir melhorar a minha fala no inglês, eu ainda tenho contato com pessoas de vários lugares do mundo. Por exemplo, na aula que eu fiz, por exemplo, ontem, eu tive contato com uma moça que ela era chinesa e que tinha ali participação bem interessante no contato entre China e Taiwan. Vou até colocar um trechinho aí para vocês, ó. So, Ricardo, what about you? Past or future? I think future, but because of my child. I think it's a comfortable situation for the Just person. thinking about that when Ricardo was talking, because people write the news. So when you're writing it, you already form an opinion. E pensando como que o Cambly pode ajudar não só a mim, mas também ajudar vocês, o Cambly está lançando uma super promoção de 56% de desconto, ou seja, para você ter acesso a 1 hora de aula por semana com um tutor de língua nativa inglesa, além de 2 outras pessoas para fazer uma conversação, R$ 65,00 por mês no plano adulto ou R$ 129,00 por mês no plano Kids. É muito barato para melhorar a sua fluência no inglês e a sua conversação. Galera, não perde tempo, porque a promoção é por tempo limitado, hein? Link na descrição e aproveita a oportunidade. Beleza? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, galera, a gente teve algumas notícias importantes relacionadas, principalmente, né, como eu disse para vocês, a questão da convocação de militares. Quando Putin, ele anunciou a convocação dos reservistas há tempos aí passados, é fato que houve um certo reboliço, digamos assim, na Rússia, porque até então quem estava lutando na Ucrânia era somente aqueles que eram... O cara, ele é um voluntário e ele recebia, galera, convenhamos, um soldo bem interessante para lutar. Com as perdas que a Rússia vem tendo, a gente não sabe exatamente qual o número, a Rússia fala um número, os Estados Unidos fala outro, a Rússia precisou convocar novos reservistas até para formar novamente a retaguarda. E aí muda a situação, né? Porque uma coisa é o cara que está sendo como voluntário, ele quer lutar. Outra coisa, sei lá, eu sou reservista aqui no Brasil, né? E aí o Brasil me convoca para lutar numa guerra que talvez eu não tenha interesse, nem concorde e tal. Pô, minha família vai sentir, meu filho vai sentir, minha esposa vai sentir. É fato, galera, que não é a mesma coisa. Isso começou a abalar um pouco a popularidade do Putin. É fato. E, inclusive, na época, vários russos começaram até a sair do país. Foram para a Finlândia, foram para a Armênia, para uma série de territórios. Para evitar que essa fuga aconteça, a gente teve uma mudança bem importante, sendo que agora a convocação dos novos militares está sendo feita por um sistema estatal da Rússia, que já é utilizado por empresas estatais, meios de pagamento, em que você não recebe a convocação
pessoalmente, né? O cara vem lá e entrega a cartinha para você. Você vai receber a convocação via digital. E aí você vai ter 20 dias para se apresentar e caso você não se apresente, algumas sanções podem acontecer contra você. Inclusive perder documentos, garantias do Estado, programas sociais e tal. Então é uma forma da Rússia garantir que mais reservistas preencham os seus quadros. E olha que interessante, uma nova convocação deve sair no futuro próximo, até porque a gente sabe, até pelos documentos que foram vazados ali dos Estados Unidos, tá? Que a Rússia está planejando sim um contra-ataque que deve vir agora por abril ou maio. Finalzinho de abril, começo de maio ou talvez começo de junho, tá? Então, assim, acho que isso dá um sinal bem importante de como que a Rússia está preocupada com o futuro do conflito. A França, depois de anunciar, galera, que não será uma vassala, né? Lembrando, o Macron, ele estava em visita ao Xi Jinping na China, e depois, quando ele voltou, lembrando que enquanto ele estava na reunião, começaram a rolar exercícios militares em Taiwan, porque a presidente de Taiwan fez a visita a Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara. Como resposta, a China fez exercícios e o Macron estava lá no olho do furacão. Pois bem, quando ele voltou, ele foi perguntado, poxa, e aí, você não vai tomar nenhuma providência, apoiar alguém? O Macron falou, a Europa tem que acordar e pensar nos seus próprios interesses, a gente não conseguiu resolver nem o problema da Ucrânia, quem dirá o problema em Taiwan, e na relação, um possível conflito entre China e Estados Unidos, China e Taiwan, a Europa será uma terceira via estratégica. Isso decepcionou senadores como, por exemplo, Marco Rubio, e eu diria que a geopolítica americana como um todo. Pois bem, depois disso, o Macron deu mais uma alfinetada, digamos assim, no mundo ocidental e pró-mundo oriental. Qual seria essa alfinetada? A União Europeia aprovou, em março, uma resolução que pega dinheiro do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz de 2 bilhões de euros, que foi aprovada numa votação em março, como eu disse, e esse fundo iria para financiar principalmente munições para a Ucrânia. Só que quando eu falo financiamento, como que funciona, né? A Alemanha doa munições, a França doa munições, a Itália doa munições. Esse fundo, ele vai repor o que foi gasto pela Itália, pela França, pela Alemanha e tal, né? Isso seria metade do fundo. Só que a outra metade desse dinheiro estaria sendo utilizado para comprar também equipamentos de fora do fundo. E aí, vamos falar, galera, na língua bem popular mesmo? Quem será que venderia, né, munições para os ucranianos? Pô, é claro que é a indústria bélica americana, né? Então, na prática, seria dinheiro da União Europeia, que estaria indo para sustentar também a indústria bélica americana, tá? Além disso, o Macron, ele queria colocar outra cláusula no contrato que obrigava os ucranianos a comprarem alguns equipamentos que a União Europeia quer, mas que a Ucrânia não quer necessariamente. Ou seja, o dinheiro, sei lá, a França está precisando se livrar, entre aspas, de algum tipo de munição, tal, que não quer mais utilizar. Se a França mandar essas munições, mesmo sem a Ucrânia pedir, o fundo deveria ressarcir os franceses. Que era uma forma de você se livrar de tralha, convenhamos. A França falou que isso deveria estar no contrato, coisa que não está. Ou seja, a França está meio, né, pelo que parece, tá? Arranjando uma certa desculpinha. Primeiro, para fazer com que dinheiro do Fundo pela Paz da União Europeia não financie a indústria bélica americana, só a indústria bélica da Europa, e para fazer também com que esse fundo financie tralha indo para os ucranianos. Cara, convenhamos que não é uma posição muito pró-Ucrânia, né? E outra coisa importante também, percebam como isso meio que deixa claro que é uma questão também de negócios. Eu citei para vocês, né? Tanto a Polônia como a Eslováquia forneceram os seus MiG-29, os seus caças, que o próprio Zelensky chamou de caças do século passado. Pô, galera, convenhamos, esse fundo pela paz também vai financiar o envio desses caças, e a Polônia anunciou que só enviará caças mais modernos quando os americanos mandarem mais caças F-16 para a Polônia. Então, na prática, eu envio aqui meus MiG-29, vocês me dão uma grana, um financiamento e ainda caças mais modernos. É um negócio. Na geopolítica, não existem bonzinhos. Eles estão pensando na democracia, em respeitar os... Para, né, pessoal? Eles estão pensando nos seus próprios interesses. Claro, eles têm medo do imperialismo da Rússia. Não estou questionando isso. Mas ajudar a Ucrânia porque gosta dos belos olhos do Zelensky... Cara, para, né? Isso não acontece. A própria Maria Zarakova, por exemplo, responsável pelas relações exteriores dos Estados Unidos, fala que todo esse dinheiro está indo para financiar o buraco negro, que é a Ucrânia, representando, né, a corrupção do Estado ucraniano, é fato, mesmo com a reforma ministerial que foi feita. É uma coisa meio que intrínseca à própria Ucrânia. Os casos de corrupção, a gente sabe, pessoal, teve desvio, por exemplo, de financiamento, até de produtor de energia, até de gerador de energia, isso porque a Ucrânia está no momento
teve um momento, né, de praticamente 50% do país no escuro, e parte do dinheiro que veio foi desviado por ministros do governo do Zelensky. A Ucrânia antes não fazia parte da União Europeia, da OTAN. Um dos motivos era por conta dos casos de corrupção, pela falta de clareza de políticas públicas dos ucranianos. E garantiu também que esse dinheiro está indo para sustentar os Estados Unidos e não exatamente a indústria bélica europeia. E aí, pessoal, posição do Macron, tá certo? Eu diria que isso pode acabar comprando uma briga com os americanos. Outra notícia importante que saiu está relacionada à relação entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Rússia. Os documentos que foram vazados, cada dia aparece mais coisa, né? E eles já, galera, convenhamos, meio que criticaram a Coreia do Sul, alegando que a Coreia do Sul não queria vender armas diretamente para os ucranianos. A Coreia do Sul está cobrando maiores explicações dos Estados Unidos. Mostraram que eles espionaram não só os sul-coreanos, mas também os israelenses, e espionaram também o Zelensky. E quando fala dos israelenses, inclusive colocando que o Mossad, o serviço de inteligência de Israel, estaria incentivando manifestações contra o Benjamin Netanyahu, ou seja, a inteligência do país, incentivando manifestações contra o governo do país, sendo que a inteligência deveria ser subordinada ao Estado, ao governo, coisa meio complicada. Tanto o Mossad quanto o Benjamin Netanyahu negam, mas meio que feriam um pouco as relações, claro, e a espionagem contra o Zelensky. Além de planos, né, de quando que foi o treinamento, quais são os batalhões, um possível ataque contra Rostov, território da Rússia, uma série de informações divulgadas. Mas dentre as informações, agora apareceu Brasilzão, a gente. Pois é, galera, apareceu a notícia que o Brasil, estaria envolvido numa negociada com os russos para fazer com que a Rússia não seja considerada uma agressora no conflito, mas sim uma situação de equivalência, sabe? Olha, a Rússia atacou porque a Ucrânia também estava atacando. Então vamos colocar a Rússia dentro desse cenário geopolítico nas negociações no mesmo patamar dos ucranianos. E é fato que quando o Lula ele propôs o Clube pela Paz, o Clube pela Paz proposto pelo Lula eram países como China, Índia, Brasil, Indonésia e África do Sul. Ou seja, os BRICS, só que com a Rússia não participando, por motivos óbvios, né? E a Indonésia no seu lugar. Lembra que a Indonésia deve entrar nos BRICS, talvez em 2023 ou 2024, com esse novo expansionismo dos BRICS+. E a ideia era fazer com que a Rússia não fosse colocada como a culpada de tudo. O próprio Lula já falou, galera, uma série de vezes que, por exemplo, o Zelensky não pode ter tudo. O Zelensky tem que saber que ele não pode aproximar a OTAN do território da Rússia e que, inclusive, a Crimeia não deveria estar em negociação. Claramente, os Estados Unidos condenam essa atitude. A Crimeia, segundo os americanos, tem que pertencer, sim, aos ucranianos. E o Brasil, com essa medida, meio que tenta fazer com que a Rússia também saia ganhando com a invasão que foi realizada. É fato, né? Dominando um território como a Crimeia, né? Enfim. Então, segundo os Estados Unidos, a posição brasileira foi na tentativa de inserir a Rússia, amenizar um pouco a situação. E lembrando, os Estados Unidos, quando teve votação recente na ONU, foi a favor de maiores investigações acerca do gasoduto Nord Stream. Vai lembrar, galera, que o gasoduto Nord Stream, a explosão que aconteceu, a inteligência americana, em conjunto com a inteligência alemã e com os outros países, consideram que, na verdade, foram os ucranianos, que não tinham aparentemente relação com ninguém, que fizeram um atentado. Galera, desculpa, mas é meio difícil acreditar nisso, né? O Seymour Hersh, que é um jornalista americano, denunciou que, na verdade, foram mergulhadores americanos em conjunto com mergulhadores noruegueses que implantaram bombas alguns meses antes e que explodiram essas bombas no gasoduto. Porque se o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 não abastece a Alemanha, isso favorece a exportação de GNL dos Estados Unidos e de gás natural dos noruegueses. Também não estou falando que ele está certo. Galera, são especulações. Mas fato é que maiores investigações deveriam acontecer, pelo menos penso eu, tá? E, por enquanto, a Rússia é proibida de participar dessas investigações. Então a Rússia alega, eu não acredito em nada do que eles estão falando. Eles não deixam eu ver se está certo ou não, tá? E o Brasil ele foi favorável. A Rússia pediu, né, para a investigação ter uma participação também dos russos, o Brasil foi favorável. Mas, em compensação, o Brasil também já votou resoluções que condenavam a Rússia. O Brasil, na mesma fala que falou que o Zelensky não pode ter tudo, falou que, por exemplo, a Rússia foi errada de invadir Donetsk, Lugansk, Kherson e também a posição ali próxima de Mariupol. Ou seja, o Brasil está tentando se colocar ali numa espécie de meio termo, né? Nesses documentos que foram vazados, colocou também, galera, que o Brasil ele pleiteava fazer uma reunião na Rússia na primeira quinzena de abril, e eles erraram um pouquinho, muito possivelmente porque a reunião com a China estava marcada para antes. Está acontecendo agora na primeira quinzena de abril a visita do Lula à China, mas é fato que o Celso Amorim,
que é o assessor especial da chancelaria brasileira, foi sim a Rússia. E fez ali negociações com membros próximos do Putin. E que, inclusive, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, vai ser recebido no Brasil assim que o Lula voltar de reunião com a China. E muito possivelmente na reunião entre China e Brasil, algum tipo de resolução pela paz, que com certeza não vai condenar os russos, vai ser colocada ali entre Brasil e China. Percebe? Enfim. E aí, será que o Brasil realmente está do lado dos russos? Está tentando passar um pano ali, pensando mais do lado pró-BRICS do que do lado ocidental? Inclusive, o Itamaraty, vendo todas essas denúncias, né, que vazaram na mídia pelos documentos, anunciou que não vai se pronunciar. Não comentaremos sobre o caso. Tem isso. E para finalizar aqui, galera, também, eu falei para vocês ontem que a situação entre Irã e Israel está extremamente grave e com certeza numa situação pré-guerra. Irã se reuniu com lideranças da Síria, do Hezbollah e do Hamas para planejar um ataque contra Israel nesse momento de falta de coesão política. Mas aproveitando esse ensejo, né, aproveitando esse fortalecimento do eixo iraniano, digamos assim, o Irã já deu outra cutucadinha, falando que os americanos, que estão deslocando parte da sua marinha para cada vez áreas mais próximas do Oriente Médio, estão fazendo essas intervenções porque sabem que isso é um império, uma potência em decadência e não conseguem aceitar esse fato. Ele estava se referindo ao deslocamento do USS Florida para a região do Bahrein e de USS George Bush, próximo ali do território da Síria. Galera, por que a Marinha Americana está se aproximando desses territórios? Muito possivelmente porque sabe que a situação de instabilidade está aumentando e um ataque conjunto de alguns países, até a Turquia, que gosta de Israel, mas que também não tinha grandes problemas, até um passado recente, anunciou que o que aconteceu em Al-Aqsa não é aceitável. Então, eventualmente, participaria talvez de uma ofensiva, pelo menos na logística, contra Israel. Israel está ficando cercado e vai precisar da ajuda dos americanos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.